Olá, meu nome é Ana Luísa e hoje eu vou falar um pouquinho da diferença entre o OSHC, que é o seguro saúde obrigatório aqui na Austrália, e o seguro viagem. Pois bem, primeiro eu vou começar explicando um pouquinho sobre o OSHC, que é o seguro saúde obrigatório para quem vem no visto de estudante para a Austrália. Bom, se você decidiu fazer o seu intercâmbio e está com tudo organizado, você vai ver que um dos valores ali que você é obrigado a pagar quando decide fazer o intercâmbio para a Austrália no visto de estudante é o OSHC. O OSHC ele vai custar uma média de $45 por mês, tendo alguns mais baratos e alguns mais caros. E você é obrigado a pagar ele total antes de vir. Então, antes de você fechar o seu intercâmbio, você tem que estar, antes de embarcar para a Austrália, na verdade, você tem que estar com o seu seguro-saúde inteiro quitado, durante todo o período, do dia que você chegar aqui até o dia que acabar o seu visto vigente. Então, esse valor do seguro-saúde, ele deve estar completamente pago, então ele totalmente quitado e pago antecipadamente durante todo o seu período de visto, do minuto que você chegar na Austrália até o seu último dia. Caso o seu visto seja aplicado e saia antes e você consiga antecipar a sua viagem, você tem que contratar a diferença do OSHC. Você não pode de jeito nenhum ficar na Austrália nenhum dia como estudante sem um OSHC ativo. Então, o que o OSHC cobre? Eu recebo todo dia a mesma pergunta e eu acho muito maravilhosa essa pergunta. OSHC é Unimed? Eu vou explicar para vocês. É mais ou menos, tá? Aqui na Austrália, o conceito de convênio, ele é um pouco diferente, ele não funciona como aí no Brasil. Mas ele pode sim parecer um pouquinho o nosso convênio. O que o OSHC cobre? O OSHC cobre consulta com médicos gerais. Aqui a gente não vai direto num especialista. Tipo, hoje eu acordei e quero ir no dermatologista. Você não pode fazer isso. Primeiro você tem que passar por um GP, que é o nosso clínico geral, e ele vai te direcionar para um especialista. Então, aqui o caminho é diferente. Então, voltando, o OSHC, ele cobre todo tipo de GP. Qual a diferença? Cada provedor de OSHC tem alguns GPs cadastrados que faz com que a consulta saia gratuitamente, tá? São todos os GPs que são gratuitos? Não, são que são registrados no seu provider. Nisso pode ficar muito parecido com o nosso convênio, porque o nosso convênio, quando você pega um médico lá do livrinho, você também não paga para fazer a consulta. Então, nesse sentido, sim, é relativamente parecido. Então, depois que você passou na consulta com o seu GP, pagando ou não, você vai seguir para um especialista e também dentro do provider que você escolher, pode ser que esse especialista seja reembolsado ou que você tenha que pagar uma parte ou que ele não cubra nada. Vai depender do tipo de especialista e situação que você está passando. Situações de emergência também podem ser ou não cobertas pelo seu OSHC. Por quê? Quem decide o que é emergência não é o paciente, é o hospital. Então, se você chegar num hospital com uma grande crise de enxaqueca, você vai perguntar antes no hospital se isso é considerado uma emergência ou não. Porque se o hospital não considerar uma emergência, infelizmente você vai ter que pagar pelo atendimento, ou você pode simplesmente ir embora e ir para um GP, onde ele vai te atender de graça. Então, essa é a principal diferença que você precisa saber. Agora, se você está doente em casa, passou mal, caiu, machucou, não consegue levantar, isso claramente vai ser considerado uma emergência e além dos custos hospitalares, a ambulância também é gratuita. Agora, saiu de balada com seus amigos, bebeu até cair, a amiguinha desmaiou de tão bêbado ou o amigo, vai chamar a ambulância, vai ser de graça? Não. Por quê? Porque não é uma emergência. O hospital dificilmente vai considerar uma emergência. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma aluna recentemente que passou mal no trabalho e evitou entrar na ambulância com medo de ser cobrada. Então, não tenha esse medo. Quando for uma emergência genuína, você está coberto pelo OSHC. E por fim, mas não menos importante, o que eu quero falar sobre o OSHC é que ele tem, assim como os convênios aí no Brasil, ele tem um período de carência de 1 ano
para partos e doenças pré-existentes. Então, se você pretende engravidar no próximo ano, ou se você já está grávida na hora do seu intercâmbio, ou se você tem uma doença pré-existente que você vai ter que continuar o tratamento aqui, saiba que muito provavelmente você vai ter um ano de carência e que você vai ter que pagar isso à parte. Agora vamos entrar no seguro viagem. Seguro viagem. Existem 1 milhão de tipos de seguro viagem para você escolher. Tem o que você compra passagem aérea, já vem de graça. Tem o que se você tem conta no banco, já vem. Enfim, tem vários. Tem de todos os tipos, tipo diamante, tipo pedra preciosa, sei lá. Mas, e cada um cobre uma coisa. Tem o que vai cobrir o dentista, e aí dentro do dentista vai cobrir canal, obturação, limpeza. Vai variar muito de tipo para tipo e quanto você está disposto a pagar. Mas o que você precisa saber e que é o que difere do OSH Seguro. O seguro viagem, ele cobre você desde o minuto que você embarcou no Brasil até o minuto que você voltar. Ou seja, vamos supor que você perdeu o seu voo foi remarcado. Algumas companhias aéreas te reembolsam, pagam o hotel, pagam a comida que você comer no aeroporto. Vamos supor que sua mala foi extraviada, perdeu a mala ou estragaram a sua mala. Então, todo o trajeto até você chegar na Austrália, você já está coberto. Muita gente gosta desse tipo de segurança. Aqui na Austrália, o que o seguro viagem valeria a pena para você? Primeira coisa, principalmente se você tem uma doença pré-existente, que precisa ser avisada ao seu seguro viagem que você vai usar isso no seu tempo aqui. Então, isso vale muito a pena. Assim como os dentistas. O OSHC não cobre dentista nenhum. O seguro viagem, dependendo de qual você escolher, vai cobrir sim alguns dentistas aqui na Austrália, tá? E por fim, mas não menos importante, vamos supor que você chegue na Austrália e tenha uma situação de emergência, onde você tenha que fazer muitos exames. Eventualmente, o OSHC pode não cobrir algumas situações de emergência, como cirurgia, se você estiver aqui na Austrália há pouco tempo, e o seguro viagem pode sim te dar essa garantia. Então, resumindo, o seguro viagem ele é obrigatório? Não, de jeito nenhum. Obrigatório é o OSHC. Mas a gente recomenda que você tenha um seguro viagem? Eventualmente sim, depende do seu perfil. Se você vai se sentir mais seguro, ou se você sabe que você faz um tratamento dentário, ou enfim, se você acha que sim, você pode precisar de um tratamento de saúde adicional, então se esse for o seu caso, a gente recomenda sim que você contrate um seguro saúde. Aqui na agência a gente contrata os dois, a gente faz orçamento dos dois, precisando é só entrar em contato.